Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Se não gostar, pode deixar o seu dislike e deixe seu comentário dizendo o que você achou do vídeo aí, se gostou, se não gostou, se concorda ou discorda. E o tema de hoje é Cristologia versus terapia. Quer saber mais? Então, vem comigo. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aqui todo especial para os terapeutas da TRG que talvez por muito tempo está tentando aí alavancar a carreira como terapeuta e não está conseguindo. Eu tenho um grupo que se chama Grupo VIP. Neste grupo, você terá todas as informações de atendimento, como captar clientes, como manter esses clientes aí dentro do tratamento. E você terá uma total assessoria minha e todo mês 2 mentorias que poderá lhe ajudar muito aí na sua carreira. Quer saber mais como funciona esse grupo? É só entrar em contato com o telefone que está aí na tela e você terá todas as informações. Detalhe, é apenas uma pequena contribuição todo mês. Então não perca tempo. Olha só, meus amigos, eu recebi um vídeo de 2 pessoas que eu já admiro há muito tempo. Sou fã de carteirinha deles aí há muito tempo. Só que o tema que eles trouxeram lá no canal deles, eu pessoalmente não concordei muito com as palavras que eles usaram ali. Eu não discordei de tudo, mas muitas coisas que eles falaram, na minha opinião, foi um desserviço. Por quê? Olha só, estou falando aqui do Vitor Belfort, né, que é o lutador mais conhecido como o lutador de MMA, e da sua esposa, a Joana. Olha só, lá no vídeo deles, eles falam sobre a cristologia versus a psicologia. Ele não disse terapia, mas é a mesma coisa, né? Então esse vídeo aqui não é para refutar o vídeo deles. Entendam isso, não é para ficar refutando ponto a ponto, aquela coisa toda. Mas é para colocar aqui alguns pontos que ficaram soltos. E muitos, ao assistirem o vídeo deles, podem ficar pensando, mas afinal, o cristão pode ou não fazer terapia? E eles usaram um texto, né, lá de Filipenses, no seu capítulo 3, e a gente vai falar um pouco sobre esse texto aí também. E o texto que eles usaram, lá de Filipenses, fala sobre voltar ao passado. Paulo, na sua carta aos Filipenses, né? Vamos contextualizar o que Paulo queria dizer aos Filipenses sobre esse texto aí. Paulo ele estava preso. Muitos acreditam que foi ali no ano 60 ou 62 depois de Cristo, ele estava preso e também, né, muitos estudiosos pensam que ele estava preso em Roma. Então ele escreveu cartas para o povo ali de Filipos. Por isso que é o livro de Filipenses. Então ele mandou essa carta através de um auxiliar dele para esse povo. E ali nessa carta ele relatava muitas coisas, que o alvo dele estava no céu, que ele estava focado nas coisas que haveriam de vir. A missão dele era essa, inclusive ele falava que até a morte seria para ele vantagem na situação que ele estava ali e até mesmo na sua convicção com Deus, a sua comunhão com Deus. É só para vocês entenderem o contexto histórico do texto bíblico, porque antes da gente falar de textos bíblicos, nós temos que explicar esse contexto. Por isso que a gente não pode pegar um texto isolado na Bíblia e usar este texto para poder falar que isso aí é uma tese, que é isso mesmo, que não pode voltar no passado. Não é bem assim. Se vocês forem analisar, lembram daquela mulher que estava ali diante do poço e Jesus pediu água para ela? E Jesus começou a perguntar para ela algumas coisas, e coisas do passado dela. Algumas coisas o próprio Jesus falou para ela do passado dela. Então parece que tem aí uma contradição, não sei, né? Não sei o que você está achando disso aí. Mas eu quero dizer para você o seguinte, muitos líderes religiosos pregam por aí que depressão, ansiedade, transtorno do pânico, tudo isso é coisa do inimigo, é do maligno. É isso que eles falam. Então o que acontece? Muitos fiéis têm perdido a vida, muitos fiéis estão atolados em medicamentos, viciados mesmos. Não estou dizendo que não tem que tomar medicamento não, tá? Mas não consegue sair disso. Por quê? Porque o líder diz que não precisa fazer terapia, porque a partir do momento que a pessoa aceitou a Jesus,
que a pessoa está andando com Jesus, ela não pode ter mais esses problemas. Com essa teoria, muitos estão perdendo a sua vida. E olha só o perigo disso. O líder religioso que fala para o membro que ele não precisa fazer terapia é o mesmo líder que vai lá no velório fazer aquela cerimônia fúnebre, né? E todos pensam, nossa, que homem santo, que homem de Deus. Mas foi ele que ficou incentivando a pessoa a não buscar um tratamento. Nós temos que entender o seguinte, nós, seres humanos, nós somos holísticos. O que seria isso? É mente e corpo. Corpo e mente. E nós não somos separados. Eu sei que isso aí vai causar uma confusão, né, na sua cabeça, que nós não somos separados. Essa teoria que mente é separada do corpo, isso aí é uma teoria pagã. Olha só, uma teoria pagã. E tem muitos cristãos que estão, sabe, acompanhando essa teoria pagã por falta de conhecimento. Então, a situação é o seguinte, se a sua mente fica ruim, o seu corpo adoece. Se o seu corpo adoece, a sua mente fica ruim. Por quê? Está tudo interligado, é holístico o nosso corpo. Então, olha só, meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado com pessoas que estão, sabe, falando aí coisas que não sabem. Não me refiro ao casal que fez o vídeo lá, mas o vídeo me fez chamar a atenção para um assunto tão delicado que muitos têm pregado por aí e quando a pessoa assiste, seja o vídeo deles, outros vídeos, pensam, não, então eu não preciso fazer terapia porque eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, como eu já disse em vários vídeos meus aqui sobre esse assunto. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito nos milagres de Deus, eu acredito que você que está me assistindo aí, se tiver depressão, ansiedade, pânico, seja lá o que for, se Deus quiser, olha só, se Ele quiser, Ele te cura. Cura agora, onde você está. Mas se Ele quiser também, Ele vai deixar que outras pessoas lhe ajudem a chegar à cura. Da mesma forma que ele pode curar você do seu estômago que está doendo, ele pode usar um médico para te dar um medicamento, ou fazer um tratamento, uma dieta, alguma coisa nesse sentido aí, para que você melhore. Da mesma forma é a mente. Então, precisa cuidar do corpo e da mente. Isso é simples para entender, mas muitos colocam que o cristão não pode ter. Aí você vai lá na Bíblia e começa a ver Elias, que foi para uma caverna e pediu até a morte. Porque o rei estava atrás dele, queria acabar com ele, então ele ficou tão depressivo ali que ele pediu até a morte. O próprio Jonas, quando foi lá na cidade de Nínive, ele pregou lá para aquelas pessoas e ele ficou decepcionado com algumas situações que aconteceram ali. Depois você lê lá no livro de Jonas, é um livro pequenininho, você vai ver que ele também pediu a morte. Pessoas que pedem a morte, a gente sabe que elas têm depressão, elas têm ansiedade, são pessoas que precisam cuidar da sua mente. O próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, ele não estava aguentando de tanta dor e ele suou gotas de sangue. E pesquise aí também, ou tem aqui no meu canal, procure aí no meu canal que tem falando sobre isso, que essas gotas de sangue é uma manifestação emocional. Aí eu pergunto para você e principalmente para os líderes religiosos, se Jesus esteve numa situação dessa, Elias, Jonas e outros mais, por que você, eu, nós não poderemos passar por isso também? Então não tem assim uma certa lógica, tá? Mas eu vou ler para vocês o que está escrito lá em Filipenses, onde foi citado lá pela nossa amiga Joana, o que ela leu lá no livro de Filipenses. Volto a dizer, não estou falando da pessoa dela, estou falando de um vídeo público dela que está no YouTube, onde ela leu sobre isso aí, tá? Vamos lá. Então olha o que está escrito em Filipenses 3, no seu versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Tá? Ele está dizendo o quê? Que ele esquece as coisas do passado para lembrar do que está diante dele para frente. Ela usou esse texto para dizer, e o próprio Vitor também comentou em cima, que nós não devemos ficar voltando ao passado. Mas como eu disse, ele estava dizendo ali para aquelas pessoas sobre as perseguições que ele teve, quando ele ainda não era convertido, as coisas que ele fazia. Então ele não estava focado nessas coisas do passado.
Ele estava focado nas coisas do futuro. Só que tem um detalhe por trás disso. Isso não quer dizer que você não possa ir lá no seu passado e tentar ver alguma coisa que deixou marcas emocionais em você para resolver. Muitos estão tendo gatilhos emocionais porque não querem voltar ao passado. Tem pessoas, só para você que é um cristão, que ao ouvir um hino, olha só, um hino, você ouve um hino que tocava lá nos anos 80, de Oséias de Paula, Shirley Carvalhais, né? Estou citando o nome de cantores mais antigos. E você escuta esse hino e pensa assim, nossa, ai, senti até uma tristeza, foi bem na época que minha mãe morreu. Ah, foi bem na época que eu perdi meu filho. Foi bem na época que eu sofri um acidente. Ou foi bem na época que eu terminei meu casamento. Ou seja, você tem um gatilho dentro de você. Você precisa resolver isso. Tem cristão que ele não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue ir para a igreja. Sabe por quê? Porque a mente dele está acelerada, cheio de ansiedade. Eu conheço, no mínimo aí, uns 7 cristãos que iam para a igreja, fazia tudo direitinho e tiraram a sua vida por causa da depressão. E com essa teoria que não precisa de tratamento, não precisa de voltar no passado para resolver, eu sei que é difícil para muitos entenderem isso, porque fica parecendo que se você não fizer terapia, você vai continuar sempre nessa vida e você aceitou Jesus. E como assim se você aceitou Jesus? Entendam, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Não quer dizer que só porque você aceitou Jesus que os seus problemas acabaram, não. Você precisa resolver os seus problemas, os gatilhos que estão dentro da sua mente. Como eu disse aí, dessas músicas, desses hinos, mas pode ser um perfume, pode ser um lugar que vai te trazer lembranças, que vai te deixar mal. Você precisa resolver isso. E a terapia vai te ajudar nesse ponto aí. Como eles falaram lá da psicologia, mas eu falo de terapia em geral. Estou aqui até defendendo meus colegas aí da psicologia. Você que está passando por problemas, você precisa sim procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. E se você é cristão, Elias, mas tem terapeutas aí que misturam as coisas. Só para você entender, um psicólogo lá no Código de Ética fala que não pode misturar religião com a técnica. Se ele fizer isso, ele está errado. A terapia TRG, que é a terapia que eu trabalho aqui, nós não misturamos religião, nós não levamos você para outros caminhos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Terapia é terapia, religião é religião. Mas muitos querem misturar essas coisas e ficam incentivando pessoas a não se tratarem. Eu sei que muitos podem falar assim, Elias, eu assisti o vídeo lá e eles não falaram que não é para fazer terapia. Mas dá a entender, não ficou claro. O texto não quer dizer que você não possa voltar, lembrar do que aconteceu, um erro que você teve lá no passado e pedir perdão para alguém. Talvez você volte no passado e pense assim, poxa, eu vacilei, eu não vou vacilar mais desse jeito não. Ou seja, a terapia está aí para te ajudar nisso, porque a todo momento a gente fica querendo esconder coisas do passado e isso fica dando gatilho na nossa vida, atrapalhando a sua comunhão com Deus. Então, meus amigos, olha só o que está escrito lá em Provérbios. Porque se a gente for usar textos, este texto aqui dá embasamento para que você faça terapia. Lá em Provérbios 19, no seu versículo 20, tá? Estou citando um outro texto aí para vocês entenderem onde eu quero chegar. Está escrito o seguinte, ouça conselhos e aceite instruções e no fim você será sábio. Ouça conselhos e instruções e no final você será sábio. Está lá em Provérbios. Então, olha só, se você pensa assim, poxa, mas qual tipo de conselho eu vou ter? É só você pesquisar direitinho. Se você é cristão, assim, daqueles mais radicais, quer fazer terapia só se o camarada for cristão mesmo, pergunte para ele, você é cristão? Como é que é? Pode perguntar, não tem problema. Apesar que alguns não vão nem querer te responder, sabe por quê? Porque a maioria dos terapeutas usam a ética. E essa ética quer dizer o quê? Ele vai cuidar de você, vai te ajudar a melhorar a sua mente. Afinal, o seu corpo, está na Bíblia também, é o templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai habitar em uma mente acelerada, que só fica pensando lá na frente, fecha os olhos para dormir e não consegue dormir, pega a Bíblia para ler e não consegue ler? Então, meus amigos, tá? Eu disse que lá no início, né, que eu sou admirador tanto do Vitor Belfort, já assisti várias lutas dele. Inclusive, eu já até falei para amigos meus, se um dia eu fosse lutar, eu queria lutar igual o Vitor Belfort. Entende? Então não tem nada contra eles. Só que eu tenho que falar também, eu não posso ficar calado, porque se eu não falar, as pedras falarão.
Eu não estou aqui fazendo um debate bíblico, não é nada disso. Eu só quero dizer para você aí, que é cristão, que você vai ter sim depressão, você vai ter sim ansiedade, você está nesse mundo. E volto a dizer, se Deus quiser, Ele vai te curar. Mas e se Ele quiser, talvez Ele tenha uma lição que Ele quer te dar com este problema que você está passando. Às vezes Deus deixa você sofrer porque você está indo muito longe para ver se você volta. Lembra do filho pródigo que pediu tudo ali do pai, os seus bens, e foi para longe, depois perdeu tudo e começou a comer comida dos porcos? Ele sofreu muito lá e voltou para o pai. Talvez Deus esteja fazendo você, sabe, sofrer, sentir na pele para você voltar para Ele. Então tudo tem um propósito, mas se Ele quiser, como eu disse, Ele te cura também. Talvez nem de terapia você vai precisar, mas nós não podemos falar em hipótese alguma que o cristão não pode fazer terapia, que o cristão não pode voltar no seu passado. Quando eu digo voltar, eu quero até que os meus amigos de outras técnicas me perdoem, mas olha só o que eu vou dizer para vocês. Quando a gente fala voltar no passado, é voltar, relembrar, ver como é que foi, tentar tirar conclusões. O terapeuta vai te ajudar a ter direcionamentos para que isso não se repita. Não é uma regressão. Eu sei que quando você pega lá no dicionário, regressão é voltar, tá? Mas é porque quando a gente fala de regressão, muitos imaginam o quê? Que é o transe hipnótico, aquela coisa toda. Não é sobre isso que eu estou falando, o tema aqui não é esse. Então, o que eu quero dizer para você é voltar de forma natural, seja qual técnica for aí, que você escolher. Escolha a técnica que você acha melhor para você, que vai condizer com o que você acredita e bola para frente. Não vamos ficar aí sofrendo, vendo pessoas perdendo a sua vida, vendo pais sofrendo com filhos aí por muitos e muitos anos, porque tem um trauma, um problema ali que precisa ser tratado, é um problema da mente. E essa mente está afetando o corpo. E muitas das vezes o seu corpo está afetando a sua mente. Precisa procurar o quê? Se é o corpo, um médico, um clínico geral, um cardiologista, oftalmologista, dermatologista. Se é a mente, procure aí o psicólogo, o psicanalista, terapeuta da TRG e vamos para frente. Nós precisamos evoluir nesse ponto aí. Tá bom? Então fica aqui o meu recado. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo e um forte abraço.